Vamos lá, pessoal. Treinamento pirâmide. Então, normalmente o pessoal tem uma expectativa de ser algum treino egípcio. Que porcaria de piada. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal e vamos para o treinamento pirâmide. O treinamento pirâmide, que não é do Egito, nada mais é do que você fazer algo crescente ou decrescente. Nós temos um outro tipo de pirâmide que vamos comentar aqui no vídeo, tá? Mas os principais é o crescente e o decrescente. E é muito importante que você entenda que o crescente é crescente de intensidade e não de número de repetições. É muito pelo contrário, porque quanto mais intensidade, menos volume de treinamento a gente tem. Então uma pirâmide crescente, ela não é assim, sei lá, 4 séries, 6, 8, 10, 12 repetições. Não, é ao contrário. A pirâmide crescente, ela começa em 12 repetições, vai para 10, para 8 e para 6, entendendo como 4 séries, porque cresceu a intensidade, subiu a carga. Uma pirâmide decrescente, aí sim, 4 séries, uma série de 6 repetições, outra de 8, outra de 10 e outra de 12. É assim que é o conceito correto. E realmente é uma grande confusão, eu percebo até por parte dos alunos que perguntam, Leandrão, mas a crescente não é... Não. É dessa maneira, porque é crescente de intensidade. Então frisa isso na sua cabeça. Leandro Twin, quais são as variáveis de treino? Volume, intensidade, densidade e frequência. Eu já fiz vídeos sobre cada uma dessas variáveis, então lembra de procurar Leandro Twin mais tempo. Você tem que entender o conceito para você conseguir elaborar um bom treinamento, para você entender uma técnica avançada, para você saber que quando você colocar uma técnica avançada, pode subir isso ou pode subir aquilo. Para ficar ainda mais fácil, para você não esquecer, pirâmide crescente é a pirâmide que você cresce o peso que você coloca no exercício. Então, normalmente, como que funciona o treinamento de pirâmide crescente? 4 séries, vamos então fazer a primeira série um pouquinho mais tranquilo, 12 repetições, mais até a falha. E é aqui que algumas pessoas começam a errar. Porque um treinamento, para que ele seja responsivo para a hipertrofia, você precisa ir à falha em todas as repetições. Logo, a carga vai se ajustar nisso. Então, primeira série, 12 movimentos. Então, você vai colocar uma carga para falhar mais ou menos em 12. Na próxima, você vai colocar uma carga para falhar mais ou menos em 10. E assim sucessivamente, subindo a carga e buscando a falha em cada série. Agora que você já entendeu sobre a pirâmide crescente e decrescente, nós temos a pirâmide crescente e decrescente. Como que ela funciona? Ela funciona numa subida de carga, crescente de carga, de peso, de intensidade. Ela sobe e depois desce. Por exemplo, vou fazer 12 repetições na primeira série, 10 na segunda, 8 na terceira, aí eu começo a fazer o contrário, 10 na quarta, 12 na quinta e finalizo. Ou seja, eu vou fazer uma crescida de peso e depois uma decrescida. Quando que um treinamento de pirâmide crescente é bem-vindo? Pessoal, normalmente quando você não tem uma grande oportunidade de um aquecimento ou que você precise de um aquecimento realmente a mais. Então você fez o seu processo de aquecimento e mesmo se sente alguma dorzinha para manipular uma carga mais alta. E aí você coloca a pirâmide crescente para você fazer 12, bombear um pouquinho mais, depois 10 repetições, 8, e aí você chega na carga que você quer trabalhar com muito mais segurança. Na pirâmide decrescente, nós temos justamente o processo inverso e normalmente ela é para uma construção de força maior do que resistência, de uma hipertrofia miofibrilar e depois uma sarcoplasmática. A pirâmide decrescente, ela é mais avançada do que a crescente porque você já começa manipulando uma carga alta, né, um grande peso no exercício, o que torna mais lesivo porque você está menos aquecido e vai manipular uma carga maior. Então não é recomendado para iniciantes. Qual seria o tempo de intervalo entre as séries? Veja só, podemos trabalhar com um intervalo de 30 a 60 segundos no caso de uma pirâmide, tanto crescente quanto decrescente, quanto crescente e decrescente? Podemos. Só que a chance de você manipular pouca carga é alta. Porque se você vai até a falha e com 30 segundos volta a fazer e você fez 12 repetições, provavelmente a segunda com a mesma carga já vai sair 10 repetições.
Então, quando a gente trabalha com o treinamento pirâmide, normalmente estamos falando de 1,5 minuto a 2 minutos de intervalo entre as séries. Ou seja, a densidade do seu treino, lembra que eu expliquei das variáveis, a importância de conhecer isso, a densidade do seu treino abaixa. Ele se torna um treino mais esgarçado, menos denso, menos rígido. Por quê? Porque você vai ficar um tempo dentro da academia sem treinar. Porque você descansa 2 minutos e outro descansa 30 segundos. Se os dois treinarem 40 minutos, esse que treinou com um descanso de 30 segundos está mais ativo por mais tempo. Então diminui a densidade do meu treinamento. Então o correto é, faz uma série, descansa uns 2 minutos, ajusta a carga, faz outra série e assim sucessivamente. Existe algum tempo de treinamento que eu deva fazer a pirâmide, porque depois disso vai ser ruim e tal? Não, pessoal, isso não. As técnicas avançadas de treinamento, elas vão compor uma magnitude de carga, e de novo, a magnitude de carga é intensidade, volume, densidade e frequência. Isso é cunho acadêmico, tá? Não é simples o que eu estou falando, mas tem todos os vídeos aqui no canal. E a magnitude de carga, ela pode ser caracterizada em 4 grupos: choque, estabilizadora, regenerativa e ordinária. Então, quando você trabalha com uma carga de choque, você está trabalhando com uma grande agressão. Então, você pode colocar técnica avançada de treinamento. Normalmente, você vai colocar técnica avançada de treinamento. Quando você está trabalhando com uma carga regenerativa, por exemplo, você vai optar por não fazer técnicas avançadas, muito provavelmente. Mas trazendo agora aqui específico para a pirâmide, você não tem um tempo mínimo ou máximo de utilização, porque ela não aumenta radicalmente a magnitude de carga do nosso treinamento. Tá? Porque você vai subir as repetições, depois descer as repetições, só que automaticamente você também vai trabalhar com cargas que são equivalentes às repetições, então você vai ter uma magnitude de carga muito parecida, o que torna a técnica avançada de treinamento pirâmide crescente não relevante para a hipertrofia, por incrível que pareça, porque você vai treinar até a falha de todo jeito, e a gente já entende mais ou menos que treinar até a falha entre 5 e 15 movimentos gera mais ou menos os mesmos resultados. Então a pirâmide não vai causar mais resultados e também não vai fazer uma agressão no seu corpo que você precise de uma etapa regenerativa, porque te exigiu demais e tal, porque você sobe repetição e abaixa a carga e vice-versa. Então você não torna o seu treino tão mais agressivo assim. Como eu disse, principais utilizações vão ser justamente o ponto de preservação articular, de um aquecimento, ou de você procurar um treinamento de hipertrofia, mas que você gere mais ganho de força do que um treinamento comum, porque se eu treino 4 de 12, eu vou ter hipertrofia e um ganho mais puxado para resistência do que para força, porque eu estou trabalhando com as repetições mais próximas de 12. Quando falamos de usar mais baixo, falamos de trabalhar mais perto de força. Se eu fizesse 4 de 6, eu teria uma capacidade hipertrófica boa e ganharia mais força do que 4 de 12 e menos resistência. Um treinamento de pirâmide que eu faço decrescente, eu estou mais puxando ela para força do que resistência e vice-versa. Só que quando eu faço a crescente, que é com aumento de carga e você começa com mais repetições, 12 na primeira série, 10 na segunda, 8 na terceira, nós estamos falando de um treinamento mais puxado para resistência muscular localizada, mas todos visando hipertrofia por conta dessa gama de repetições. Só que você trabalha com mais segurança articular, o que é muito bom para pessoas que não estão muito habilitadas articularmente falando. Leandro, e a pirâmide crescente e decrescente? Quando que eu posso utilizá-la? Quando você quer dar um volume maior para o seu treinamento de um determinado exercício. Então, você pode fazer, por exemplo, um GVT, German Volume Training, 10 séries de um mesmo exercício. Quando você fala de um FST, você também aumenta um volume de um determinado exercício. E você pode usar uma pirâmide crescente e decrescente. Normalmente as pirâmides crescentes e decrescentes vão partir aí de pelo menos 5 séries. Então eu começo em 12, vou para 10, vou para 8, vou para 10 e vou para 12. Então deu pelo menos 5 séries. Mas podem ir mais além, como por exemplo fazer uma pirâmide crescente e decrescente muito grande. Por exemplo, 12, 10, 8, 6, 6 de novo, 8, 10, 12. Eu fiz 8 séries de um mesmo exercício. Se eu quero melhorar minha capacidade do supino, por exemplo, muito bom.
Lembrando que o tempo de intervalo se torna maior e o treino fica menos denso. Então, se você tem pouco tempo para academia, você tem que procurar melhorar a densidade do seu treino para que você mantenha um volume decente e consiga encaixar no tempo que você tem livre. Quando é que eu encaixo uma técnica avançada no meu treinamento? Isso é muito importante. Não adianta você conhecer a técnica se você não sabe quando encaixar ela no seu treino. Então eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, que eu expliquei direitinho. Dá uma conferida.